bem? Bem-vindo à segunda aula do curso preparatório para o Enem de Biologia, Docência Educacional. O tema dessa aula é poluição ambiental, o segundo tema mais cobrado no Enem nos últimos 4 anos. Então vamos lá. Nós sabemos o quanto a qualidade do ambiente influencia a nossa saúde e de todos os seres vivos. Portanto, recursos como água, o solo e até mesmo o ar precisam estar sem poluentes para não sermos prejudicados. O que é classificado como um poluente? É quando uma substância é encontrada em altas concentrações e essa alta concentração vai causar algum prejuízo a determinado ser vivo. Então nós temos, por exemplo, a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo e até mesmo poluição visual ou sonora. A poluição atmosférica tem origem na combustão de motores movidos a combustíveis como a gasolina ou o diesel, queimadas, indústrias e alta concentração de determinados gases vai causar alguns efeitos que podem alterar até mesmo o clima do planeta. Alguns dos gases que causam prejuízo são, por exemplo, o monóxido de carbono, os dióxidos de enxofre e nitrogênio e a alta concentração do próprio gás carbônico. Por exemplo, a combustão incompleta da gasolina vai liberar o monóxido de carbono, ou CO, e esse gás, quando ele entra nos nossos pulmões, ele vai sequestrar as hemácias e elas ficam incapacitadas de carregar oxigênio, podendo levar o indivíduo à asfixia e até mesmo à morte. Os dióxidos de enxofre e nitrogênio, quando combinados com o vapor d'água na atmosfera, tornam a água das chuvas mais ácidas do que o normal. As chuvas ácidas podem desde corroer estátuas, monumentos, ou até mesmo a lataria de carros, até acidificar lagos, rios ou o solo e prejudicar os seres que dependem desses ambientes ou ali estão vivendo. Alta concentração de gás carbônico na atmosfera, apesar de o gás carbônico ser um gás essencial para manter a temperatura do planeta, o efeito estufa é causado por ele e por outros gases como o vapor d'água e o gás metano. Em altas concentrações, ele intensifica o efeito estufa. Então, a temperatura do planeta inteiro começa a aumentar. Fenômeno conhecido como aquecimento global. O aquecimento global promove o derretimento de calotas e geleiras polares, o aumento do nível do mar e, como consequência, o comprometimento de cidades costeiras, além de prejudicar os seres que vivem nesses ecossistemas. Outro problema relacionado à poluição atmosférica é a destruição da camada de ozônio. A destruição da camada de ozônio é causada por um gás chamado CFC, clorofluorcarbono. Eles eram muito utilizados em aerosóis, geladeiras, ar-condicionado. Em contato com o ozônio, eles reagem e o ozônio é transformado em oxigênio. O oxigênio não tem a mesma função do ozônio de proteger a superfície do planeta contra as radiações ultravioletas que vêm do Sol. Com a destruição da camada de ozônio, os seres próximos à superfície ficam expostos a esses raios que podem, por exemplo, aumentar a incidência de um câncer de pele, causar outros problemas como catarata. Felizmente, nos últimos anos, houve redução na liberação dos gases CFC e a camada de ozônio tem conseguido se recompor. Já no ambiente aquático, outros problemas são decorrentes da concentração de poluentes, como, por exemplo, a eutrofização, a biomagnificação e até mesmo a liberação de petróleo acidentalmente. A eutrofização ocorre quando há o despejo de grande quantidade de matéria orgânica em rios e lagos. Essa grande quantidade de matéria orgânica promove a proliferação de algas ali presentes. A longo prazo, isso vai reduzir a quantidade de oxigênio disponível para outros seres que vivem ali. A biomagnificação ocorre quando algumas substâncias pesadas, como por exemplo o mercúrio, ou substâncias utilizadas pela agricultura, como pesticidas, agrotóxicos, um muito conhecido inclusive é o DDT, eles chegam à água, são absorvidos pelos seres produtores que ali estão. Os seres consumidores acabam consumindo uma grande quantidade dessas algas ao longo de sua vida e, portanto, a concentração de poluentes dentro do organismo dele vai ser maior do que naquele produtor. Isso vai acontecendo ao longo da cadeia alimentar.
Então, a cada nível trófico que nós vamos ter, por exemplo, produtor, consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante, conforme maior o nível trófico dentro daquela cadeia alimentar, maior será a concentração daquele poluente. E esse fenômeno é conhecido como biomagnificação. Outro poluente muito sério, muito grave no ambiente aquático é o petróleo. Ele pode entrar em contato com a água devido a acidentes com navios transportadores ou até mesmo nas plataformas, e ele não é solúvel em água. Então ele forma aquela camada escura que impede a passagem de luz, causando a morte dos seres produtores e, consequentemente, de todos os outros consumidores que ali estão, tanto pela falta de alimento, como também pela baixa concentração de oxigênio. Em se tratando do solo, infelizmente ele também não passa ileso dessa poluição. Nos lixões, por exemplo, ocorre a formação de chorume, um líquido bastante mal cheiroso que contamina o solo e pode chegar até mesmo a contaminar os lençóis freáticos ou os aquíferos, que são reservas subterrâneas de água, e chegar também até rios e lagos. Outras substâncias que também são colocadas no solo, mas podem chegar a contaminar até as águas, como eu já havia comentado, são as substâncias utilizadas na agricultura. Então, além de contaminar o solo, porque elas não são degradáveis, elas contaminam e sobrecarregam o solo com aquelas substâncias, tornando muitas vezes esse solo infértil, pode ser carregado pela água até as reservas subterrâneas de água também e rios e lagos. Então agora vamos resolver um exercício do Enem de 2017 sobre poluição aquática. Ele diz o seguinte: os botos cinzas, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Os botos cinzas acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? A. São animais herbívoros. B. São animais detritívoros. C. São animais de grande porte. D. Digerem o alimento lentamente. Ou E. Estão no topo da cadeia alimentar. Como nós já vimos, sempre o indivíduo que está no maior nível trófico dentro de uma cadeia alimentar, infelizmente vai apresentar a maior concentração daquele poluente em seu organismo. Portanto, a resposta esperada nessa questão é a alternativa E, pois os botos cinzas estão no topo da cadeia alimentar, devido ao acúmulo, o efeito cumulativo ou magnificação trófica dessas substâncias. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Fiquem ligados na próxima aula que vai ser sobre preservação ambiental. Além disso, não deixem de fazer os exercícios da plataforma, ok? Muito obrigada!